Olá, meus amigos, meus irmãos, é um prazer mais uma vez estarmos aqui junto com vocês para compartilharmos da palavra de Deus. E o que eu quero falar com vocês hoje é como é importante nós crermos na palavra de Jesus Cristo, porque há poder na palavra de Cristo, há poder na palavra de Deus, e ela faz nós vivermos o sobrenatural de Deus. Fica comigo. Vamos junto ao vídeo. Eu quero compartilhar com vocês Mateus capítulo 14. Vamos estar lendo do versículo 25 ao 30. A Bíblia diz assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus respondeu: Venha, Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu as mãos e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Meus queridos, aqui eu aprendo 4 lições. 4 lições aqui eu quero compartilhar com você desse texto. Aqui eu creio que você já ouviu esse texto. A passagem que Jesus Cristo andando sobre o mar. Os discípulos estavam no barco. Eles saíram na frente e Jesus depois veio até eles na alta da madrugada. E a primeira lição que eu aprendo aqui é o que? Precisamos reconhecer o poder divino de Cristo. Jesus Cristo, ele era homem, carnal como eu e você, mas ele também era 100% divino. Ele era 100% Deus, porque o Espírito de Deus habitava em Cristo. Pedro, os discípulos, eles andavam com Jesus, eles viviam com Jesus, eles estavam sendo discipulados por Cristo. Eles já estavam acostumando, vivendo ali os milagres de Deus sobrenatural. Mas de repente algo surpreendeu eles. Jesus chegando ali andando sobre o mar. E a Bíblia diz que eles teve medo. Eles assustaram, falaram: é um fantasma. E eles gritaram de medo. Mas Jesus disse: não tenha medo, sou eu. E o que eu aprendo aqui? Que nós somos assim também às vezes. Nós falamos de Jesus, andamos com Jesus, nós lemos a palavra de Jesus, e às vezes nós esquecemos de desfrutar, de ver o poder sobrenatural de Cristo como divino, como Deus. Às vezes nós cremos em Jesus, mas não cremos que Ele pode fazer muito mais que nós pedimos, que nós pensamos. Ele, como os apóstolos, como os discípulos ali, eles estavam ali, e ao mesmo tempo eles ficaram com medo, e ao mesmo tempo era Deus ali mostrando o seu poder divino, a sua graça, a sua grandeza, a sua majestade. É Cristo ali se mostrando como Deus, porque só Deus tem esse poder de fazer o impossível, de andar sobre as águas. E é isso que eu e você temos que crer, que Jesus Cristo, Ele é poderoso. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, diz a palavra dele. Ele é poderoso, ele é divino, ele pode fazer muito mais do que você pede e do que você pensa. Ele é poderoso. Creia nisso. Segunda lição que eu aprendo aqui com essa passagem, que há poder na palavra de Cristo. Há poder na palavra de Deus. Eu quero que você creia na palavra de Cristo. Como Pedro. Jesus diz para Pedro: Pedro, venha, porque Pedro diz: se és tu, Senhor, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro creu na palavra de Jesus.
Pedro ali colocou a sua fé em Cristo e de repente ele desceu do barco e ele começou a andar sobre as águas. E ali ele começou a ver algo, ele começou a desfrutar algo sobrenatural de Deus, aquilo que nenhum homem pode fazer, ninguém pode fazer. E ele estava desfrutando, andando sobre o mar, andando sobre as águas. Por quê? Pelo poder da palavra de Cristo, ele estava desfrutando o sobrenatural. Por isso eu e você, convido você a crer na palavra de Cristo. Se você quer ver viver algo sobrenatural na sua vida, você tem que viver rompendo em fé, olhando com o olho da fé, não olhando o natural, mas o sobrenatural. Quando você crê na palavra de Cristo, quando você lança sua esperança, sua confiança, o seu coração na palavra de Deus, você vai desfrutar do sobrenatural de Deus na sua vida, porque Ele é poderoso para fazer. Terceira lição que eu aprendo aqui, nessa passagem aqui, é o medo. O medo pode roubar a bênção de Deus da sua vida. O medo, a dúvida, ele rouba o sobrenatural de Deus nessa vida. Pedro, ele estava desfrutando, ele estava vivendo no sobrenatural de Deus. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 30 que de repente ele olhou para o vento. Ele tirou o olho da palavra de Cristo, ele tirou o olho de Cristo e começou a olhar para o vento, ele começou a olhar as ondas. A Bíblia fala que ele começou a reparar ao seu lado o vento. E a Bíblia diz que no mesmo momento ele começou a se afundar, ele caiu e se afundou. O que isso nos ensina? Eu e você, nós não devemos ter dúvida da palavra de Deus. Nós não devemos ter dúvida do poder da palavra de Cristo. Nós não podemos tirar o nosso olho tem que estar focado em Cristo, porque quando entra a dúvida, entra o medo no nosso coração, na hora é quebrada o sobrenatural de Deus. Como Pedro, isso nos ensina. Ele estava desfrutando do sobrenatural, mas no mesmo instante, a dúvida entrou, o medo entrou e ali ele afundou. Tudo aquilo que ele estava desfrutando caiu água abaixo. Então, é eu e você o que temos que fazer? Viver com o olho da fé. Não, mesmo que a circunstância à nossa volta, está vento forte, está onda forte, a pandemia, a circunstância, a minha empresa fechou e eu estou desempregado, seja o que for, a doença, não tire o olho da palavra de Cristo. Creia nas promessas de Cristo, creia nas palavras de Deus, porque a palavra de Deus, ela faz você romper tudo o que está acontecendo à sua volta e você vai ver o poder de Deus agir na sua vida e você desfrutando do sobrenatural. Creia nisso. Quarta lição que eu aprendo aqui, a misericórdia de Deus. Como é grande a misericórdia de Deus. Aqui Pedro, a hora que ele afundou, a Bíblia diz que ele clamou por socorro. Senhor Jesus, me socorre. E na mesma hora, Jesus Cristo estendeu as mãos e socorreu Pedro. O que nos ensina é o quê? Que nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. Mas acredita numa coisa, Jesus Cristo está com as mãos sempre estendidas para te levantar, para te socorrer, para te fortalecer e para te salvar e te perdoar de todos os seus pecados. Mas basta uma coisa, como Pedro, ele clamou, socorro, Senhor. Então, a Bíblia diz que se nós clamarmos, se nós se humilharmos ao Senhor, arrepender dos nossos pecados, Cristo perdoa, Deus perdoa todos os nossos pecados. O que nós temos que fazer é ter um coração contrito, quebrantado no Espírito, se humilhar a Cristo e Ele está sempre Deus com as suas mãos estendidas para nos socorrer e para nos dar vitória e para nos dar salvação, para nos dar perdão e para que você desfrute do sobrenatural de Deus. Creia nessa palavra. Não olhe as circunstâncias, mesmo que seja difícil, mesmo que nós sabemos que estamos vivendo um colapso, mas creia, viva pela fé, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível
agradar a Deus. E quem tem fé e creia na palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo vai romper e desfrutar do sobrenatural de Deus. Deus abençoe você. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.